Beleza, agora a gente já tem nosso login, nossa user register. Agora a gente precisa adicionar um caso de uso de verificação, né? Que ele vai verificar se o token é válido. Então vamos aqui no nosso auth user, vamos adicionar um método self-verify, certo? Self verify token, vou chamar assim, né? A gente vai receber como parâmetro um access token, né? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o decode desse access token, para a gente pegar a nossa data, né? Quando a gente faz o decode do nosso token, ele retorna para a gente o payload. Então vamos pegar aqui, data, recebe JSON jwt.decode, e a gente vai passar o nosso token como parâmetro aqui para o nosso decode, certo? Nosso access token. Beleza? Outra coisa que a gente precisa passar aqui é a secret, né? Que ele vai utilizar para decriptar esse cara. Aliás, não passem aqui como key value parâmetro. Deixa um parâmetro posicional, tá? Então, vamos passar o access token, a secret key e o algorithms. Perceba que agora está no plural. Então, a gente vai passar uma lista. E nessa lista, a gente vai colocar o nosso algoritmo, certo? Então, basicamente, é assim que a gente vai fazer o decode. Só que isso aqui pode dar erro. Caso ele me dê um JSON num formato, um cara inválido, por exemplo. Ele vai me retornar um erro, se tiver expirado, por exemplo. Então, vamos colocar isso aqui dentro de um try catch. Um try except, aliás. Except. JSON, JWT errou. Opa. Aí a gente vai retornar um HTTP, um erro HTTP 401, unauthorized, invalid access token. Certo? Vou deixar assim, invalid access token. Beleza? Caso o token não esteja inválido ou expirado, por exemplo, vou fazer uma verificação a mais, tipo, quer ver se o usuário existe no banco, né? Então vamos. Só uma etapa a mais de verificação, só isso aqui já deixa seguro, mas não custa nada verificar se o usuário realmente está lá, né? Então vamos lá, user on DB. Vamos copiar e colar o que a gente já fez para a gente poupar tempo. É aqui o user on DB, certo? E aqui a gente vai passar o username que está dentro do sub, né? O nosso username é o data sub, né? Lembra que a gente passou o username aqui para dentro do sub? Então ele vai estar aqui dentro de data com a chave sub. Beleza? Agora, se o usuário é none, né? If user on DB is none, a gente vai levantar erro de novo. Beleza? Então, basicamente, a gente tem a nossa etapa de verificação de token aqui no nosso projeto. Então, agora vamos aplicar isso no endpoint, né? Então, agora vamos criar aqui um endpoint para testar se essa verificação está realmente funcionando, né? Então, vamos criar aqui um router.get, né? Um get para ser fácil. Def test user verify. Vai retornar um it works. Beleza? Agora a gente vai criar uma nova dependência para fazer essa verificação para a gente. E a gente vai adicionar essa dependência nas rotas que a gente precisa de verificação. No caso da nossa rota aqui de teste, né? É a única que a gente tem. Se a gente tivesse mais, a gente adicionaria ela em outras. Então vamos lá, from. Primeira coisa que a gente vai precisar importar aqui é do FastAPI.security. Import OAuth, OAuth2 password bear, esse cara aqui, certo? Opa.
Meu Deus, o que aconteceu? Beleza. Auth2 password bear. A gente precisa instanciar esse cara. Vamos criar aqui uma instância para ele. Chamar de OAuth. OAuth. Instanciar esse cara. E a gente precisa passar para ele um token URL. Esse token URL faz? Ele redireciona para a nossa página de login. Nossa página de login não, para o nosso endpoint de login. Então a gente vai ver melhor na nossa documentação que vai aparecer um linkzinho, um formulário, e esse formulário a gente vai poder preencher e esse formulário vai estar apontando para o nosso endpoint de login, beleza? Então, vamos criar aqui, vamos chamar esse cara aqui de token verifier, pode ser, beleza? Então vamos importar aqui, agora do nosso caso de uso, né? From app. Vamos arrumar essas portas aqui, beleza? From app.healthuser.import user use cases, né? É o que a gente vai precisar do caso de uso para aplicar o caso de verificação de token, né? E a gente vai utilizar também, vai precisar importar também, deixa eu lembrar, vamos precisar do SQL Alchemy Session from FastAPI. Ou from SQL Alchemy.orm import session. Beleza? Agora, a gente vai pegar a nossa session aqui, ou a nossa DB session, vai ser do tipo session, vai receber aqui depends, importar aqui do FastAPI o depends, então FastAPI import depends, vamos importar aqui o depends, vai ser do tipo depends get DB session, certo? Igualzinho a gente faz ali na rota, né? Consigo fazer isso usando dentro de outras dependências, né? Consigo importar uma dependência dentro da outra, igual a gente faz com as rotas. E outra coisa que eu vou precisar aqui é do meu auth scheme, certo? Então, o que esse auth scheme vai retornar para mim? Ele vai retornar um token. Legal? Então, se eu... vai ser do tipo string, né? Na verdade, não preciso colocar o tipo, vou só deixar aqui recebendo. Se eu fizer o token recebe depends auth scheme, esse auth scheme vai retornar para mim, vai extrair o token do header e vai colocar para mim dentro dessa variável token. Então é aqui que acontece a magia de tirar de eu pegar o token que vem no cabeçalho, né? A gente vai já ver como a gente manda ele no cabeçalho pelo Insomnia. Mas basicamente é aqui que acontece a magia de eu pegar o token e agora eu preciso validar esse token que eu acabei de pegar, né? Então vamos instanciar primeiro o nosso caso de uso, passando o DB Session como parâmetro sempre. Agora a gente vai fazer o nosso token user, verify token, passando o access token como parâmetro. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ele vai verificar o token, né? A gente já viu. E ele vai tentar levantar vários erros. Então, se der tudo certo, ele vai só passar e, né? Não vai acontecer nada. E se der errado na verificação do token, ele vai levantar um erro 401, beleza? Então, basicamente, é assim que vai funcionar o nosso token verify aqui, né? Nosso depende. Agora, vamos aplicar isso na rota. Agora, vamos adicionar esse cara na nossa rota. Né? Vamos importar ele aqui. Token verifier. E basta eu colocar aqui o meu token verifier. Token verifier. Depends. Token verifier. Certo? Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, inclusive vou fazer, criar uma nova router. Né? Vou chamar aqui de
Vou chamar essa router aqui de user routers, daqui de user routers. Essa aqui eu vou chamar de outras, né? Chamar de test routers. Né? Eu vou guardar as outras APIs. Só para a gente testar uma coisinha aqui. Vou chamar o prefixo dela de teste. Vou refatorar isso aqui. Vou chamar tudo que estava antes de router. Tudo que estava como router antes agora vai virar user router. Beleza? E esse aqui vai ser o nosso test router. Uma coisa que a gente consegue fazer aqui é, na nossa test router, adicionar dependências para todas as rotas. Assim a gente não precisa colocar a gente não precisa colocar esse token verify rota a rota, né? A gente consegue colocar em várias rotas de uma vez, utilizando o token, o dependencies, né? Aqui na classe de API Router. Então vamos adicionar esse cara aqui, colocar aqui token verifier. Beleza, agora eu posso tirar daqui e garantir que está tudo funcionando. Uma coisa que a gente poderia, uma modificação, cabe o exercício aí, antes de terminar aqui, que estamos quase no finalmente, é que no Verify Token você poderia, por exemplo, retornar o usuário aqui, né? Como a gente está trabalhando com injeção de dependência, esse usuário aqui você poderia retornar aqui também no Token Verifier, né? E usar ele na sua rota, por exemplo, né? Se você... Só uma sugestão, né? Inclusive na documentação ele faz exatamente isso. Mas vamos finalmente testar, né? Vamos rodar aqui. Works, tá tudo funcionando. Ah, preciso fazer uma modificação aqui no main. Como a gente mudou o nome da rota, a gente precisa acertar aqui, né? Então aqui é user router e test router. Então aqui a gente vai dar um include no user router. Depois a gente vai dar um include no test router. Opa. Agora vamos rodar nosso projeto. Vamos atualizar aqui a documentação. Lembra que eu falei que ele mostra aqui um formulário? É aqui o nosso formulário de autenticação. Então, se eu mandar aqui, por exemplo, primeiro, eu não estou autenticado. O cadeado aberto significa que eu não estou autenticado. Se eu mandar um get aleatório aqui, eu vou pegar um erro de autorização, ó. Not authorized. Eu não estou autenticado. Agora vamos autenticar aqui utilizando nosso formulário que ele gerou para a gente. Vou chamar de, que é o Diogo 3, pass, a nossa senha padrão, authorize. Beleza, olha só, autenticou aqui, não deu erro. Agora perceba que o cadeadinho fechou, significa que meu token, que eu já estou autenticado aqui online, aqui na página. Se eu der um get de novo, vai funcionar. Funcionou. It works. Então, a nossa autenticação está funcionando. Agora, vamos testar isso aqui no endpoint pelo Insomnia, fora da plataforma. Então, vamos aqui no nosso Insomnia. Eu vou criar aqui uma nova request. Local http / local. Aliás, vou ensinar vocês a fazerem uma coisa bem legal aqui. Você pode vir aqui, né? Selecionar aqui nesse link que ele dá para você. No caso, eu estou usando uma extensão do Chrome que formata para mim o JSON. Eu não quero essa formatação. Quero pegar o raw. Quero pegar ele todo sem formatação. Então, eu vou pegar ele aqui. Em vez de a gente fazer isso aqui, vou dar um delete. Olha só que magia. My collection. Import, export. Import data from clipboard. Que é da minha cópia. Automaticamente, ele preencheu tudo para mim. A única coisa que a gente precisa ver é aqui em environment, porque aqui você percebe que ele adiciona uma base URL aqui, só que ela está apontando para o lugar errado. Vamos fazer ela apontar para o nosso localhost, vindo aqui.
manage environment e fazer ela apontar aqui para o nosso local host 8.000, né? Eu acho que é 8.000 que tá rodando, né? 8.000, exatamente. Close. Vamos primeiro bater aqui no nosso get user verify. Not authenticated, peguei um erro de autenticação. Agora vamos fazer um user login, né? Tá com o nome errado aqui, porque eu provavelmente devo ter escrevido errado lá na rota. Opa, preciso passar aqui um formulário de login com o user login. Note que o formulário de login é do tipo URL form. Beleza? Então, vou passar aqui Diogo 3. E password vai ser hashtag. Beleza? Algo de errado não está certo. Ah, óbvio, falta adicionar o header. O nosso header aqui, nosso content type, vai ser do tipo application. Vou pegar aqui certinho aqui do projeto 2. Test user routes. O nosso content type precisa ser esse aqui. Beleza, nossa autenticação funcionou. Agora a gente pega esse nosso token e manda no nosso header. Então a gente vai adicionar aqui no nosso get, vem aqui no nosso get, test, authorization. Ah, preciso botar o prefixo bearer na frente. Bearer. Certo? Bearer, espaço, e o nosso token que a gente pegou. Agora funciona. Agora it works. Beleza? Então a gente aprendeu aqui várias coisas. Vamos fazer um overview. A gente aprendeu... primeiro, falamos um pouco sobre conexão com o banco de dados, né? Apesar de não ter sido foco, foi necessário a gente trabalhar com banco de dados. Mas a gente aprendeu como cadastrar um usuário de forma segura, com a senha protegida. Aprendemos a fazer o login com JW Token, utilizando uma palavra secreta, aliás, uma chave secreta. E aprendemos a verificar se esse token está correto. Com isso, a gente consegue fazer toda a parte de autenticação dos nossos projetos em Fast API. Beleza? Espero que tenha sido útil.